Amém. Glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesse sábado, às 7h26 da manhã, juntos nessa rede social, para nós exaltarmos o Deus da Bíblia, o Deus Criador dos céus e da terra. A esse Deus que tem nos sustentado, que tem nos guardado, que tem nos livrado, sabe, de todos os males, nós, os viventes, os mortais da terra, damos louvores, damos honra, damos glória hoje para toda a eternidade. Nós temos motivos de sobra para exaltar esse Deus, glorificar esse Deus, porque Ele nos ama, porque a Bíblia diz que as suas misericórdias sobre nós é a causa de nós não sermos consumidos. Por esse motivo, nós estamos aqui, agradecidos a esse Deus, pedindo o socorro desse Deus, pedindo ajuda, pedindo a clemência para nós que estamos enfermos, doentes, passando por momentos difíceis, de dificuldades, por problemas de saúde, pequenas e grandes, complicadas ou não. Que Deus venha renovar as nossas forças, que Deus venha dar saúde para nós, os que não temos saúde. Ele é o Deus da saúde, Ele é o Deus também das enfermidades, Ele criou a morte, Ele criou a vida, tudo vem da mão de Deus, tudo vem do coração de Deus, querendo o homem ou não, Deus é o autor do bem e do mal, diz a Bíblia. Então nós estamos aqui, junto com quem vê esse vídeo que eu coloco nas minhas páginas na internet, pedindo, junto com a sua fé, com a minha fé, unindo a nossa fé, a nossa energia positiva, para nós nos humilharmos a Deus, para nós invocarmos a Deus. A Bíblia diz que após a desobediência de Adão e Eva, quando os dois, esse casal que Deus criou, a imagem, a sua imagem, a semelhança, e deu ordens, mas eles desobedeceram a palavra de Deus, eles caíram e foram expulsos do jardim do Éden por dar ouvidos às mentiras de Satanás, e aí e aí sair do foco, sair da bênção, sair aí da palavra de Deus, desobedeceram a palavra do Senhor. Por isso que hoje nós enfrentamos lutas com enfermidades, lutas com as mentiras do diabo, lutas com a adversidade, lutas e mais lutas e mais lutas. Enquanto nós vivermos, as lutas não cessarão. Mas nós temos que invocar o nome do Senhor. E eles foram expulsos do jardim do Éden. E vieram as tribulações para Eva, que foi mãe de Abel e Caim. Mas a Bíblia diz que Abel era um homem segundo o coração de Deus. Abel temia Deus, mas Caim, porém, não temia a Deus, não tinha temor. E as obras de Caim eram as obras do diabo e do maligno. O que aconteceu foi que esse irmão, um coração cheio de inveja, um coração cheio de ódio, um coração cheio de mentira, de fingimento, o inimigo usou ele após ele ter sido deixado para trás numa rejeição, porque Deus aceitou a oferta do seu irmão Abel, em vez de ele ter ficado feliz, contente e alegre, esses sentimentos que temos que ter quando a gente vê um sucesso de um irmão nosso, de um parente, de um próximo, de um vizinho, de uma pessoa conhecida. Quando a gente vê que aquela pessoa foi aceita por Deus, a oferta dela, o trabalho dela, o trabalho dele foi aceito por Deus e também está sendo aceito pelos homens, porque Deus, quando ela é aceita por Deus, Deus também dá graça para ser aceita pelos homens. Nós devemos nos alegrar,
Não ter inveja, não ter raiva, não ter ódio, porque nós ficamos em segundo plano. Não, esse sentimento não é de Deus, mas é maligno, é terreno, é diabólico e deve ser aí, em nome de Jesus, dissipado das nossas vidas, das nossas almas. E ter um sentimento de alegria, mas não foi isso que aconteceu com Caim. Caim, que era um homem mau, era um homem perverso e maligno, após o sucesso do seu irmão, após ele ver que Deus o aceitou, a sua oferta, Deus se agradou dele, ele planejou a morte do seu irmão. Ficou tão irado em saber, em ter ficado em segundo plano, não ficou em primeiro plano, que ele planejou a morte do seu irmão. Antes de ele planejar a morte do seu irmão, ainda foi avisado por Deus. Deus o avisou, dizendo que ele tinha o controle do pecado. O pecado estava à porta da casa dele, mas ele tinha o controle do pecado. Mas ele não deu ouvido à voz de Deus, ele não deu ouvido à palavra de Deus, rebelde mais uma vez, igual sua mãe e seu pai, Adão e Eva. O que aconteceu foi que ele matou o seu irmão. E após o primeiro homicídio da Bíblia, Deus pergunta para ele, diz: Caim, aonde é que está o teu irmão? E ele responde com aquela ignorância, com aquela brutalidade: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele era assim, tutor do seu irmão, guardador. Ele tinha sim que guardar o seu irmão. Ele, como irmão mais velho, ele tinha que ficar preocupado com o seu irmão caçula e proteger, não ser o primeiro a causar dano, a causar aí uma desgraça, uma tragédia. Ele era assim. Nós somos responsáveis diante de Deus pela levar a palavra de Deus aos pecadores, às pecadoras. Somos tutores, somos ministros de Deus. Falar desse Deus, falar de Jesus Cristo para nós é falar de um Salvador, é de falar de um Redentor, de uma esperança no fundo do poço, que nada ainda está perdido. É só nós clamarmos a Jesus com fé. Só nós buscarmos a Jesus com fé. Buscar-me-eis e me encontrarei quando vocês buscarem de todo o coração. Que Ele traz a resposta, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está no trono de glória e Ele conhece aqueles que o invocam. E aí Deus o castigou Caim e saiu errante da presença do Senhor. E Abel, Deus, com certeza está no céu de glória. Então o que eu quero dizer com isso? Que após aquela grande tragédia naquela família, Adão e Eva tiveram outro filho, colocaram o nome de Sete. E depois daí, após o nascimento de Sete, começou a invocar o nome de Deus. Se invocou a invocar o nome do Deus que criou Adão e Eva, que criou o jardim do Éden, que criou esse universo, que criou os céus, a terra, os animais, os homens, as mulheres, tudo que tem vida nesta terra. Segundo a palavra de Deus, se começou a invocá-lo. Amém? Invocá-lo, chamar a sua atenção, pedir a sua misericórdia, colocar diante dele as nossas ansiedades, as nossas causas, colocar diante dele toda a nossa preocupação, os nossos objetivos, colocar diante dele a situação em que se encontra o mundo, se encontra certas coisas. Se começou a invocar o Senhor. Deus manda nós invocarmos ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Será salvo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Será salvo do castigo eterno, a segunda morte, o lago de fogo. Precisa invocar o Senhor com fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus ungido,
que diz a Bíblia e não é eu. Ele esteve há 2000 anos aqui na terra. E ele, quando as pessoas chamavam por ele, por esse profeta, esse ungido, esse homem de Deus, o Filho de Deus, o homem de Deus, colocava suas mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, sobre os paralíticos, sobre as pessoas mortas, desenganadas, pessoas com problemas profundos que o homem, a medicina já não resolvia, mas levavam para Jesus com fé e Jesus curava. Jesus manifestava o seu poder e a Bíblia diz que o mesmo Jesus de ontem é o Jesus de hoje e será o Jesus de eternamente. É por isso que nós devemos invocar o poder de Deus. O nome de Jesus Cristo ainda faz milagre para aqueles que buscam, aqueles que creem, aqueles que se humilham, aqueles que acreditam que Ele está vivo e que para Ele nada é impossível. Quando Jesus Cristo operava os milagres, Ele dizia para as pessoas, para o homem e para a mulher: o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero enxergar, eu sou cego, eu não enxergo. E Jesus, com um milagre, com as suas mãos santas, cuspia na terra, pegava os seus cuspes, colocava no olho do cego e ele enxergava. As pessoas contavam, iam atrás de Jesus desesperadamente, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E era nas ruas. Jesus não ficava em consultório com ar-condicionado, não. As pessoas, e eram multidões e multidões e multidões que estavam ali junto com Jesus Cristo, com os 12 apóstolos ao seu redor. Era judeus, era grego, era bárbaro, era o assírio, eram multidões de pessoas que iam atrás de Jesus porque queriam um milagre, queriam aí uma resposta para os seus problemas, queriam ouvir a palavra de vida que sai do coração de Jesus. Porque Jesus, ele não vem só trazer uma cura da nossa saúde humana, uma cura de um fígado, uma cura de um coração, uma cura de um tumor, de uma ferida. Não, Jesus faz isso, ele faz, mas Jesus veio além. Ele veio nos trazer uma proposta eterna. Ele veio nos trazer a vida eterna. Ele veio dizer para nós os que cremos, de todas as raças, que aquele que crê nele tem a vida, e permanecer nele até o fim, tem a vida eterna. Foi isso que Jesus trouxe, a salvação para após a morte. Não acaba a vida do homem que crê no Senhor. Após a morte não acaba, é um começo, ele estará com Deus, ele estará no paraíso, porque ele creu. Jesus orou por nós. Pai, eu não oro só por esses, mas eu oro por aqueles que, ao ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, têm a vida eterna. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e creem que Jesus Cristo é o profeta da última hora. Olhar para... ele já morreu, mas ele ressuscitou. Está à destra de Deus o Pai. Ele é o profeta. Ele tem a palavra da vida eterna. E muitas mulheres buscavam ele, amavam ele de todo o coração. Após a sua morte na cruz do Calvário, na sexta e no sábado, mulheres corriam atrás dele, iam no sepulcro. Aleluia. Iam no sepulcro. Maria Madalena, homens, apóstolo Pedro, corriam para ir ver o corpo de Jesus no sepulcro. Só que o anjo desceu. Quando o anjo desceu, houve um grande terremoto. Tirou a tampa do sepulcro e ficou o corpo ao lado do corpo do Filho de Deus, do ungido de Deus.
E aquele anjo falou com aquelas mulheres, dizendo, as mulheres chorando, porque quando a gente ama uma pessoa, quando a gente adora uma... Por que que as pessoas amavam a Jesus? As mulheres principalmente, porque os homens também, mas as mulheres serviam a Jesus com seus dinheiro, com seus trabalhos. As mulheres geralmente têm um coração mais aquebrantado, mais acessível à palavra de Deus. Creio eu. Não tem um coração duro, um coração de pedra. Deus abre o coração da mulher e do homem para entender e compreender o poder e a missão de Jesus. E aquelas mulheres amavam Jesus porque tinham recebido uma bênção de Jesus. Experimentaram o poder de Jesus quando Jesus estava vivo. Jesus andava por aquelas ruas de Jerusalém fazendo milagre, expulsando o demônio dos endemoniados, os doentes curados. E eles ficavam atônitos, ficavam admirados porque de Jesus saía poder, saía prodígio. Todo mundo ali naquela cidade ficou, como que se diz, perplexo de ver tanta maravilha, tanta virtude. E esse mesmo Jesus, cremos nós, que faz hoje quando a gente corre desesperado para Ele. Bate na porta do céu, bate na porta do céu, do seu paraíso, porque Ele é o juiz do juiz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando a gente recebe uma dádiva dessa, quando a gente está com a nossa saúde frágil, quando surge uma doença, porque nós somos carnais, somos mortais, estamos no tabernáculo de carne e de pecado, ainda esse tabernáculo vai se desfazer, vai voltar para a terra, mas quando ele se desfazer, diz a Bíblia e não é eu, que Deus tem um tabernáculo feito não por mão de homens lá no céu guardado para nós, os seus filhos, os seus ungidos, os seus discípulos, homens e mulheres que creem em Jesus. Por esse motivo é que nós devemos dizer, Jesus, muito obrigada. E amar a Jesus de todo o nosso coração, porque colocando Jesus e a sua palavra no nosso coração, nós vencemos as adversidades, nós vencemos as lutas, as ondas, os ventos contrários que vêm contra a nossa alma para nos querer derrubar. Quando nós ouvimos a palavra de Cristo, de Jesus, e colocamos em prática, Jesus nos diz que nós somos homens e mulheres sensatos. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. A exercita. Não, Jesus mandou eu orar, eu vou orar. Jesus disse que a pessoa que ora incansavelmente, a mulher e o homem que tem o hábito, o costume de orar todo dia, persevera em oração, alcança a bênção. Deus responde, então vamos orar. Jesus manda, perdoa, então vamos perdoar. Jesus manda nós sermos pacientes nos tempos de tribulação, de adversidade. Então vamos ser pacientes, não vamos murmurar. Jesus ordena, ama o teu próximo, então vamos amar. Vamos mandar energia positiva de amor para aquele próximo. Vamos mandar sentimentos de misericórdia, porque ela precisa de sentimentos de piedade, de compaixão, porque ela não é nada diante de Deus. O homem e a mulher não é nada, nada vezes nada. Ele é uma vela acesa. Quando Deus apaga essa vela, nós voltamos para o pó. Então nós não somos nada, embora muitas das vezes a ilusão da riqueza, do dinheiro, da avareza quer cegar só porque tem isso, tem aquilo, se acha que tem. Não somos nada, nós somos pó e cinza. Nós
Precisamos de Deus, necessitamos das misericórdias de Deus, principalmente aquelas mães que estão com seus filhos nas drogas, aquelas mães que um dia tiveram a felicidade de engravidar, de gerar um filho no ventre, 9 meses, criar aquele filho, teve dores de parto, que é dores de morte, para ter aquela criança, criou com muita dificuldade, e hoje vê aquela criança, aquele jovem entregue nas drogas, mais companhias, mais conversas, etc. E não dá mais ouvido à sua mãe, não quer mais ouvir a sua mãe, os conselhos da sua mãe. Se lê o livro de Provérbios, se nós estudarmos os livros de Provérbios, principalmente aquela mãe que ora, aquela serva de Deus, que está com seu filho desviado dos caminhos do Senhor. Pedimos de Deus para renovar as forças dessa mãe que chora de dia e de noite, para que Deus tenha misericórdia do seu filho que está nas drogas, está nos maus caminhos, está na bebida. É o filho pródigo. A Bíblia conta a história do filho pródigo nos livros de evangelhos. Se eu não me engano, em São Lucas, eu até preguei essa palavra. Deus me deu a oportunidade, hoje está me dando também, de dizer que um pai tinha 2 filhos. E esse outro filho se cansou de servir o seu pai, se cansou e pediu que o seu pai lhe desse toda a herança, tudo que ele tinha direito como filho em vida, que o seu pai desse para ele, que ele ia fazer outra coisa, ele ia procurar uma outra atividade para ele fazer, porque ele não queria mais servir o seu pai, ele não queria mais ali estar com o seu irmão e seu pai. O seu pai, homem sábio de Deus, homem inteligente, disse: amém, meu filho, se é isso que você quer, que Deus te abençoe. Deu a herança dele, ele foi embora. Só que aquele filho inércio, filho insensato, que não tinha temor a Deus, filho ignorante, filho que não tinha fé, ímpio, ele gastou todo o dinheiro dele com as prostitutas, na bebida, na cachaça, nas meretrizes, gastou tudo que ele tinha, que o pai dele tinha dado para ele, que era dele, que ele ficou no fundo do poço. Ele ficou no fundo do poço, acabou o dinheiro, acabou tudo, e aí ele caiu a ficha dele, a realidade dele, e aí ele ficou numa situação tão decadente, tão caótica, tão fundo do poço, precária mesmo, quando uma pessoa não tem sabedoria de Deus. Quando uma pessoa é orgulhosa, é soberba, quando uma pessoa não se humilha na presença de Deus, nós temos que nos humilhar, nós temos que reconhecermos que nós não somos nada. Nada, que nossa vida está na mão de Deus. Devemos nos humilhar, a ordem é nos humilharmos, rasgarmos nossos corações diante do Deus da Bíblia, do Deus, do Criador dos céus e da terra. Essa é a ordem. Para que, irmã Socorro? Para que Ele tenha misericórdia de nós. Ele olha lá do céu, Ele vê a nossa humilhação, Ele vê que nós estamos aquebrantados, Ele vê que nós nos humilhamos, nós nos rasgamos, nós nos derramamos, e aí o que Ele faz? Ele se enche de misericórdia de nós. Ele se enche de piedade, Ele aí não nos destrói. Ele nos livra de certas circunstâncias que o maligno, o diabo, o adversário planeja, produz contra as nossas almas. Mas para isso acontecer, precisamos primeiro reconhecer que o Deus da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso. E após invocá-lo, pedindo o que, irmã? Socorro, pedindo ajuda. E aí o que acontece com aquele filho pródigo? Ele fica numa situação tão caótica que ele vê ali os porcos e ele deseja, uma fome extrema que ele sentiu, ele deseja comer
o que os porcos, a comida dos porcos. Ele deseja comer a comida dos porcos. E nessa situação triste, caótica, deprimente, ele olha para o céu, lembra do seu pai, que ele havia desprezado, que ele havia abandonado, que ele havia deixado para trás. E aí ele faz uma oração dizendo: vou voltar para o meu pai, da onde eu nunca deveria ter saído, e vou dizer: pai, me receba de volta, porque eu pequei contra o céu e contra ti. Amém? E ele teve esse pensamento, foi assim mesmo que ele fez. Ele voltou para o seu pai, no estado totalmente de mendigo mesmo. E ali o pai dele vê ele, recebe com alegria, com satisfação, com gozo, porque aquele filho se havia perdido e voltou. Coloca um dedo no seu anel, faz uma festa. Só que o filho dele, o outro que serviu ele fielmente o tempo todo, ficou: pai, tu nunca fizeste uma festa dessa para mim, eu estou todo dia contigo te servindo, e esse filho aí que vendeu tudo, te deu o maior prejuízo, te abandonou, tu faz uma maior festa para ele? E o pai responde: meu filho, esse meu filho, nós devemos nos alegrar com ele, porque ele se perdeu. Ele se perdeu, mas nós o encontramos nesse estado aí, totalmente caído, deprimente, mas nós o achamos. Por isso nós devemos nos alegrar e nos regozijar. Amém? Deus vai trazer de volta todos os filhos pródigos para cremos para os seus braços de amor. Nós queremos ver Deus alegre? Queremos. Nós queremos que o coração de Deus se alegre? Nós queremos alegrar o coração de Deus? Alegrar o coração de Deus é levar o nome do seu Filho, Jesus Cristo, aos perdidos, aos pecadores, às pecadoras. Falar do amor de Jesus, falar de Jesus com fé. Olha, meu irmão, minha irmã, se você crer, se você buscar, se você se humilhar, Jesus tem misericórdia de ti.